Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Mais uma manhã que estamos aqui reunidos na presença do nosso Pai para adorar, para louvar, para engrandecer aquele que vive, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Estamos muito felizes por cada manhã poder estar aqui com você, poder fazer parte, daquilo que Deus está edificando. Que o Senhor nessa manhã possa ser engrandecido, possa ser exaltado, que esse dia seja um dia debaixo da direção do Senhor. Como todos os dias, nós temos procurado nos colocar nesse lugar, consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar um dia ao Senhor, estar consciente de que o Senhor está e estará preparando o melhor para nós. Ainda, como muitas das vezes quem tem filho pequeno sabe disso, que os pais estejam conduzindo seus filhos pelo melhor caminho. Nem sempre os filhos estão entendendo, mas com certeza, quando você consagra a tua vida ao Senhor, você precisa crer que todas as coisas elas começam a contribuir para o teu bem, porque na nossa ótica humana, consagrar nossa vida a Deus é achar que tudo vai dar certo e tudo que é de bom realmente é Deus proporcionando na minha vida. Na realidade, Deus ele é bom, e por ele ser bom e ele ser justo, ele usa até mesmo as dificuldades do teu dia, as provas e até aquilo que não deu certo para poder te ensinar, para poder ministrar teu coração. Aprenda uma coisa, você vai aprender isso andando com Deus, que Deus ele está mais interessado em que você amadureça do que te dá coisas. Vou repetir. Deus está mais interessado que você cresça e assuma um lugar de autoridade espiritual do que lhe dá coisas. Tem pessoas que vê Deus como um ser que vai dar tudo o que eu quero. O que eu preciso eu vou para Deus. O que eu quero eu busco em Deus. Sim, mas você precisa entender que o não de Deus também é um meio pela qual Ele está te ensinando. Então, a intenção do nosso Pai, mediante as situações que a gente está vivendo, seja ela qual for, é de muitas das vezes te ensinar. Então, a porta que não abre é porque Deus está te ensinando a esperar. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da paciência. Algo que o Senhor, Ele diz nas suas escrituras. É desafiador você ter essa paciência que vem da parte do Senhor. Saber esperar, saber se posicionar. Então, deixa eu voltar a frisar esse ponto que eu acho que é importante. Nós precisamos olhar a ótica espiritual da maneira correta. Deus está interessado que você cresça, amadureça. Eu tenho meus filhos aqui, o meu filho mais velho hoje já está com 19 anos, já está caminhando sozinho. Já saiu para trabalhar, tranquilo. Mas eu tenho os outros meus que são pequenos. A minha mais velha agora está com 12, então eu já estou naquela ansiedade que ela comece a amadurecer para ela poder assumir responsabilidade. Eu sou muito ministrado através dos meus filhos porque Deus me faz enxergar Ele como Pai. E como Deus, como Pai, Ele almeja que você amadureça, que você cresça. Crescer na fé, não crescer em coisas, não crescer em bens, porque isso são consequências de alguém que ama o Senhor, que vive princípio, que é temente ao Pai. Essas coisas elas vão vir atrás de você, tranquilo, não te preocupa com isso. Mas te preocupa em crescer, em amadurecer. Então, quando eu falo isso porque todos os dias a gente vem aqui junto com você e diz, Senhor, nós consagramos esse dia na Tua presença. Nós colocamos a nossa vida. Bom, e aí, talvez, eu já escutei às vezes muitas pessoas assim, sabe? Poxa, durante o dia passou algumas coisas lá, umas broncas e tal, e aí alguém diz assim, tá, mas tu orou de manhã? Tu consagrou tua vida? É como se fosse assim, olha, se tu orou de manhã, não era para estar acontecendo essas coisas erradas. Não era para estar acontecendo essas tranqueiras, né?
Teve um irmão que uma vez foi trabalhar em um lugar e chegou lá numa curva, bateu num senhor de moto, era um senhor de idade, o senhor, né, no meio do campo, ali no interior, tal, vinha andando na mão errada, quando chegou na curva deu de frente com o nosso irmão, e aí, e agora? Não deu nada grave, tal, o irmão ficou num prejuízo, mas resumindo, Deus deu sabedoria, por quê? E deu graça e ensinou ele, por quê? Porque ele tinha razão. E quando ele tinha razão, quando a gente está com razão em algumas coisas, a gente fica que é um leão. Porque você imagina, você batalha para adquirir um carro, vem um cara todo errado, bate no teu veículo, e aí você, quando olha, é um senhor de idade, aí você tem que tratar com todo amor, com todo carinho, se empenhar, fazer de tudo. E o prejuízo? Você abraça. Pastor, mas o que eu aprendi com isso? Você, de alguma maneira, vai ser ministrado no teu coração. Porque Cristo habita dentro de ti. Então eu estou tentando trazer aqui um paralelo para que você possa entender que nem tudo que tem acontecido de ruim na tua vida tem sido motivo de você desistir. Pelo contrário. Se você está procurando conhecer o Senhor, ou se você já anda com o Pai, creia de todo o teu coração que Deus está usando todas as circunstâncias para te ensinar, para te levar a um lugar de maturidade. A maturidade espiritual não tem a ver com quanto tempo você tem de fé, mas sim a resposta que você dá mediante as circunstâncias que têm se levantado contra a tua vida. Isso é muito importante. Esse paralelo eu quero fazer aqui para que isso fique claro dentro de você. Eu quero começar falando sobre o princípio da paciência. Amém? A paciência é uma virtude e Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, ele diz assim: porque tu necessita de paciência para depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Vou repetir. Você necessita de paciência, para que depois de fazer a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Bom, o autor do livro de Hebreus, ele deixa isso bem enfático, bem claro para nós. Você necessita, você precisa de paciência. Outras versões vai dizer, você necessita de perseverança. Então a palavra perseverança e paciência, elas caminham de mão dadas. E você precisa entender que a paciência, eu fui aqui no original grego buscar aqui para a gente poder compartilhar com você. O significado dessa palavra é uma estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Uau! Olha só, primeira coisa, a paciência, ela significa estabilidade. O que significa, pastor, essa estabilidade? Tem dias que você está bem, está tudo bem, você está glorificando a Deus, mas no dia das tuas guerras você já está amaldiçoando, você já está falando, sei lá, tem gente que fica demônio para cá, Satanás para lá e tal. Mas tem dia que tu tá uma benção, tem dia que tu só diz aleluia, tá tudo dando certo. Ou seja, o teu temperamento, ele é resposta do momento que você está vivendo. E isso não pode acontecer com você. Isso tem que dar um basta, isso tem que acabar na tua vida. Teu temperamento, ele não deve brotar das circunstâncias externas, do que está acontecendo aqui fora. Não. Por favor, entenda isso. É necessário que você compreenda isso em amor. A resposta que você dá mediante as circunstâncias que se levantam em tua volta, essa instabilidade que você vive, isso precisa parar. A paciência, ela vai produzir estabilidade. A paciência, ela vai produzir aquele homem, aquela mulher que continuam caminhando debaixo do propósito, ainda que esteja passando por um momento difícil, seja financeiro, familiar, mas ele continua debaixo do propósito, que é conhecer mais o Senhor. O teu propósito não é buscar Deus para você para você ter um terreno, uma casa. Gente, não. O teu propósito é que você continuar a permitir que Cristo seja formado em você, mesmo você estando em momentos de luta e de guerra. É por isso que é muito importante você entender a importância da paciência. Esse princípio, ele é fundamental na nossa caminhada.
porque tu necessita de paciência para que depois de fazer a vontade de Deus tu possa alcançar a promessa. Então você percebe que a promessa, o galardão, ela é recompensa primeiramente de quem está tendo paciência para poder esperar no Senhor, para não avançar o sinal, para não poder usar a fé para ir na frente de Deus, porque muitas das vezes Deus não está nem aí se as coisas não estão acontecendo na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando no teu interior. Ele está trabalhando no teu coração. Ele está trabalhando dentro de você. Porque, amado, deixa eu dizer, seria o maior fracasso do Pai, de Deus na nossa vida, assim como é o maior fracasso de um homem, é se os nossos filhos, eles adquirirem carro, bens e tudo, e não ter caráter. Eu acho que é o maior fracasso, a maior tristeza de um pai, é saber que seus filhos não têm caráter nenhum, fazem tudo errado, são manipuladores, são enganadores. Agora, se teu filho, cara, talvez não tá ainda com bens, mas tu vê teu filho com caráter, você se alegra e você passa a ter boas notícias dos teus filhos. Seria um fracasso para Deus nos encher de bens materiais, mas o nosso caráter ser totalmente destruído ao ponto das pessoas dizer, olha lá, não se diz crente, olha lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, esse agir de Deus é dentro de nós. Então, eu creio muito, irmãos, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas é a Bíblia que diz que a porta também que Deus fecha, ninguém abre. Então, às vezes, você está forçando, e talvez você deva continuar buscando, clamando. Mas se Deus não abrir a porta, não adianta você se espernear. Você precisa entender isso. Então eu creio de todo o meu coração que não é a oportunidade que o mundo vai me dar. Eu por muitas das vezes, eu fiquei preso em algumas coisas assim. Preso no sentido, eu ficava pensando, né? Eu já vou para 47 anos, meio rodado um pouco e tal. E eu me chamava muita atenção que durante esses meus anos eu vi muita coisa. Eu vi pessoas que não eram nada, ninguém, que de repente conhecia alguém e a sua vida transformava. Eu vi pessoas que estavam na miséria, mas de repente tiveram uma oportunidade de ouro. E eu sempre tive isso comigo, cara. Só que eu pensava de uma maneira talvez equivocada, né? Mas eu sempre carreguei isso comigo. O mundo sempre vai nos dar uma oportunidade. Essa era a minha percepção antes de Cristo. Porque eu via isso. Eu vejo, sabe? Eu tenho pessoas da minha família lá, que no Rio Grande do Sul, eram pessoas que, assim podemos dizer, de condição bem humilde, mas que no decorrer da vida surgiu uma pessoa que tinha uma fazenda, que morava sozinho, que precisava que alguém cuidasse dele. Eles começaram trabalhando para eles. E no decorrer do tempo, aquele senhor foi se apaixonando pelos meus tios ali, e de repente no final da vida ele passou todo o seu campo, toda a sua riqueza para ele. E ele se tornou um homem bem sucedido na nossa cidade. Aí eu olhava e dizia, rapaz, o cara não tinha nada. E de repente, por causa do caráter, de uma oportunidade, aí eu amadureci e conheci a Cristo. E eu entendo, irmãos, que Deus é que permite muitas das vezes a gente vivenciar algumas coisas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez esse dia vai chegar na tua vida. Agora a questão é, se esse dia chegar na tua vida, porque duas coisas eu aprendi também. A outra é que eu vi muita gente ganhando oportunidade de ouro e botando fora. Eu vi muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ser muito bem sucedido, mas bem sucedido, mas que por não ter caráter, colocaram tudo fora. Aí quando eu olho para o Evangelho,
Eu consigo ver um Deus que trabalha dentro do meu espírito, produzindo em mim uma nova vida, um novo nascimento, e que está me ensinando a depender dele, a crer nele, a crer nessas palavras, nas escrituras, quando diz que a porta que ele abre ninguém fecha, mas a que ele fecha ninguém abre, para que quando a porta não se abrir, eu fique lá glorificando a Deus e permaneça o mesmo, como diz aqui o significado da palavra paciência, né? Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, a fé. Preste atenção, olha só, a fé, a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. A paciência, a perseverança é isso, né? É uma estabilidade, uma constância, uma pessoa que está ali, independente da situação, ele está lá. Quantas pessoas, irmão, já conheci dentro do Evangelho, que começaram bem, cara, de repente voando, pá, você olha e diz assim, meu Deus, cara, tá bombando, é isso aí, poxa, como é lindo ver alguém no início queimando, mas quando você vai olhar, cadê? Já não queima mais. Faltou o que? Constância. Faltou o que? Paciência. Sabe, amado, a paciência sempre me vem e me remete a ter paciência com as coisas aqui de fora, mas às vezes eu preciso ter paciência comigo. Talvez eu particularmente, eu sou um pouco ansioso, eu gosto de ver as coisas acontecer e tal, e às vezes eu tenho, Deus sabe, Ele sabe como nos tratar, né? Então às vezes Deus me pega e coloca nós no lugar e diz não, e aí tu fica, ó Senhor, por que não? Ah, mas vou orar mais um pouco e a coisa não acontece. E que Deus está trabalhando o nosso interior, o teu coração. Amém, queridos? Então eu queria nessa manhã falar sobre a importância da paciência, de entender que a Bíblia está falando no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36. Porque tu necessita de paciência, você precisa de paciência. Você necessita de paciência para depois de ter feito a vontade de Deus, tu possa alcançar a promessa. Aí no livro de Romanos, Paulo vai falar umas coisas interessantes. Ele diz que através das tribulações, elas produzem paciência. Ou seja, a paciência ela é produzida mediante as grandes dificuldades que você às vezes passa. Por quê? Porque é nas dificuldades que você não consegue resolver. É nas horas que o teu dinheiro não consegue resolver. É naquele momento que você diz assim, cara, não tem o que eu fazer. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. A gente se sente como se tivesse de mão atada. Aí a gente diz, vou confiar no Senhor. É isso. É esse lugar que Deus quer nos levar, porque o livro de Hebreus, capítulo 10, ele diz assim, tu necessita de paciência, mas essa paciência talvez é uma frustração que você está vivendo momentaneamente em relação àquilo que você quer. Mas que essa frustração, ela não impediu e não está impedindo você de continuar adorando a Deus, de continuar servindo a Deus, de continuar você indo para a igreja, de você ainda continuar adorando a Deus. Essas tribulações, elas não te pararam. Mas quantas pessoas talvez que você conhece, ou quem sabe você foi assim, que quando passava circunstâncias, você parava, você desistia, você não tinha constância nas coisas de Deus, você simplesmente esquecia de adorar o Senhor, de continuar servindo a Deus. Faltava o que para você? A paciência. Por isso que a Bíblia diz que necessitamos de paciência para que depois de ter feito a vontade de Deus. Isso significa que para eu fazer a vontade de Deus, eu não importa como eu estou, eu tenho que ter essa consciência, cara, eu fui chamado para estar com Deus, eu fui chamado para servir pessoas, eu fui chamado para conhecer mais a Cristo, eu fui chamado para expressar o Senhor nessa terra e eu preciso amadurecer. A paciência ela está ligada, conectada à palavra maturidade espiritual. Então nós precisamos entender que Deus está produzindo em nós. Olha que manhã preciosa. Olha que manhã que o Senhor te toma para falar ao teu coração sobre a importância de você aprender a palavra paciência, que também tem o mesmo significado de perseverança. Ser perseverante é ser alguém que está sendo ensinado pelo Senhor.
Porque eu volto a dizer o que eu falei no início, quando nós começamos o nosso dia consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dia, o nosso intuito dentro do nosso coração é que hoje tudo vá bem. E glória a Deus porque vai bem. Porque mesmo o não de Deus é bom para nós. É um bem de Deus para nós. O remédio amargo, ele cura. Quando tu tá com febre, uma criança tá com febre agora, não. Hoje em dia tem até, como é que é? Dipirona com sabor, alguma coisa assim, né? Mas no meu tempo, meu Deus, estava com febre, tomar aquela tal de dipirona, aquilo ali queimava até a alma, a garganta. E quando eu era pequeno, que vinha alguém me desse remédio e dizia, não, eu já tô bom, não preciso mais não, deixa isso pra lá, gente, joga isso fora. É muito amargo, é muito ruim. Tem coisas que Deus às vezes nos dá umas dipirona espiritual que a gente diz assim, Deus, isso aqui não, Senhor. Não precisa ser assim, deixa assim, Senhor. Eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar adorando, Senhor. Não preciso tomar isso não. Toma, rapaz, passa. Então nós temos às vezes um hábito de achar que consagrar o dia ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, é que tudo vá bem. Tudo vá bem, tudo vá tranquilamente. E aí a gente não entende que a gente precisa ser grato por pequenas coisas. Porque às vezes a gente está reclamando tanto. Porque às vezes a gente está reclamando de tantas coisas. Há uns meses atrás, o ano passado, eu estava indo para terça-feira fazer a nossa escola de fundamento. E eu saí aqui pela rua de baixo, não fui pela rua de cima. Eu fui pela rua de cima aqui para ir para a igreja. Aí no meio do caminho, eu lembrei que eu tinha esquecido o meu celular para fazer a live. Aí eu fui por cima, voltei por baixo, peguei meu celular. Aí quando eu voltei por baixo, eu não voltei por cima. Só para você entender, quando eu cheguei numa esquina, eu ia talvez uns 40 km por hora, não tinha como correr muito, mas enfim. Quando eu cheguei numa esquina, indo na minha mão direita, na casa de esquina, um muro alto, me sai um piá de bicicleta. E eu me assustei quando eu vi ele, meu Deus. E eu freiei, mas só quando eu freiei a roda da frente primeiro. E a minha moto, ela só virou assim e eu caí. Não me quebrei, só deu uma leve torção no tornozelo. Tablet, computador que estava nas minhas costas, estouraram as telas, tudo. A moto não aconteceu quase nada. Só que alguns arranhão e um homem de 120 quilos caindo no chão, se torna quase 400 quilos, né? Enfim. Aí, naquele dia, o irmão Jardel passou ali, me levou para o hospital, fiz um raio-x, não tinha nada quebrado. Tudo bem. Assim, é só uns arranhão, mas pouca coisa. Porém, depois que o corpo esfriou, misericórdia, era uma dor nas costas, era uma dor que eu não conseguia levantar da cama. A minha esposa que tinha que me ajudar a me levantar da cama. E naquele momento, eu comecei, na hora de deitar, que eu não conseguia me virar nem para a direita, nem para a esquerda, eu tinha que ficar parado. Então, tu cansa deitado numa posição só, e tu queria se virar, aí não conseguia. Eu digo, meu Deus. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, às vezes a gente está passando tantas guerras, tanta batalha, mas Deus está dando saúde para a gente. Deus tem sido com a gente. E às vezes a gente não é grato. E aí um simples tombo de moto, uma coisa pequena, me deixou assim, ao ponto que... E tu quer ver quando eu tinha que sair da cama, que eu tinha que levantar, que eu tinha que fazer força, por dentro eu estava todo dolorido. Quando eu tinha que levantar, eu já dizia, não, mas eu tenho que levantar. Era um sofrimento. Eu não quebrei nada, só por dentro estava muito, acho que machucado, enfim. Isso me fez eu refletir. Que às vezes a gente está em batalha, irmão, tem guerra. Mas, sabe, cara, tu tá vivo, tu tá de pé. Agradece a Deus. Pastor, não tá dando certo. Faz de novo, irmão.
Vai de novo. Ah, mas eu fiz, foi lá, destruíram. Faz de novo. Vai de novo, irmão. Se a porta não está abrindo, continua ali. Sabendo que é Deus que vai abrir na hora certa, mas enquanto Deus não abre, quem sabe Deus quer te encontrar como alguém perseverante. Ele está te ensinando a esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Valorize. Valorize isso que você está ouvindo nessa manhã. Seja uma pessoa mais grata. Seja uma pessoa grata pela tua casa. Seja uma pessoa grata pela tua família. Seja uma pessoa grata pela saúde, cara, que tu tem. A saúde, corpo físico. Seja grato. Seja grato de poder acordar pela manhã. Eu não sei se você está tomando café, se já está trabalhando, mas seja grato. Seja grato pela casa, pela família, pelos filhos. Seja grato. Seja grato, mas entendendo que o Senhor está nos ministrando nessa manhã. A importância de entendermos pelo Espírito o valor da paciência, que é a mesma palavra da perseverança. E aí o significado é estabilidade, constância. Chega uma hora que Deus está dizendo, chega de alto e baixo na tua vida. Você precisa... Tinha um irmão aqui na igreja que ele chegou e ele fez uma tatuagem no braço e eu achei bem interessante. A tatuagem era uma cruz, né? Vinha uma linha reta, vinha a cruz, depois, né? Aí eu dizia assim, irmão, eu acho que essa tatuagem ela tá errada, cara. Aí ele assim, como assim, pastor? É que na realidade a gente vinha assim, ó, vivendo a nossa vida, que é o sinalzinho ali daquele aparelho, né? Quando o cara tá hospitalizado, pit, pit. Aí na tatuagem dele vinha reto, quando chegava depois da cruz, né? E eu dizia assim, eu acho que tá errado. Como assim, pastor? Eu dizia assim, a gente vem vivendo do nosso jeito, pit, pit. Aí quando a gente encontra Cristo, a gente morre pro nosso eu. E agora? Pit. Não é mais aqui, nem cá, nem lá, agora é uma linha reta. Como diz vocês, Catarina, vai toda a vida. Agora, irmão, não tem mais alto e baixo. Porque a palavra, você necessita de paciência e a paciência significa estabilidade. E tem muito cristão que tem hora que quando está tudo bem, ele está aqui. Daqui a pouco ele está lá embaixo. Aí daqui a pouco ele está lá em cima de novo. Irmãos, é independente da circunstância. Continue sendo o mesmo. Continue crendo que Deus não foi tomar um cafezinho e esqueceu de você porque o mundo está muito atribulado. Não. Deus, Ele conhece você. Deus conhece teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus tem um propósito com você. Você, preste bem atenção nisso. Ninguém tem a tua digital no mundo inteiro. Isso é muito interessante. Todo mundo pode ter os 5 dedos, com exceção do nosso presidente, que tem 9, mas enfim, todo mundo tem os dedos. Mas a minha digital não tem ninguém na face da terra. Somente eu. Não sei se você consegue ter essa dimensão. Isso Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Você é único. Não existe ninguém igual a você. O que eu planejei na eternidade, escondi dentro de você, eu não escondi na vida de ninguém, só em ti. Se você entender isso, é o suficiente para você dar um glória a Deus aí dentro de casa e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque não existe ninguém com o mesmo digital que a sua. Podemos ser parecidos, pode até ser gêmeos. Parecido que tu olha assim, que são igual, são gêmeos, é verdade, mas eles não têm a mesma digital. Isso me chama muito a atenção.
porque em algum momento poderia bater a digital. Não. Ninguém tem a tua digital. Quando Deus te criou, Ele criou você único. Você não é réplica, você não é cópia. Você não precisa copiar ninguém. Você só precisa ter paciência até que tudo aquilo que Deus tem para você aconteça no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Não é no seu tempo, será no tempo dele. A questão é, você está disposto a esperar? Você está disposto a confiar? É por isso que é importante você conhecer o Senhor. Você nunca vai confiar a tua vida na mão de um Deus que você não conhece. Mas eu estou te desafiando a não desejar conhecer um Deus, mas deseje conhecer o teu Pai. Ele é o teu Pai. Como um pai, Ele tem o melhor para os seus filhos. Como um pai, Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Que essa manhã seja uma manhã que o Senhor, por fé, eu oro por isso, em nome de Jesus, que o Senhor ative dentro do teu espírito essa palavra chamada paciência. Tu necessita de paciência para depois de ter feito a vontade de Deus, tu possa alcançar a promessa. Tem muitas pessoas que vivem pela promessa, elas vivem pelo galardão, elas vivem pela recompensa, mas não passam a ter a paciência devida, porque a paciência não está ligada ao que Deus está fazendo aqui fora, mas está ligada ao que Deus está fazendo dentro de você. Amém? Você recebe essa palavra em amor? Que Deus abençoe. Foi um prazer servir a mesa do Senhor. Que Deus abençoe teu dia. Que Deus continue te ministrando. E que você possa crer de todo o teu coração que ainda que não esteja nada acontecendo aos teus olhos aqui fora, dentro de você, algo está acontecendo em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração. E se amanhã você puder estar conosco, a partir das 8 horas nós vamos estar juntos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia a todos.